Glórias a Deus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos meditar na palavra do Senhor, naquilo que Deus quer falar para nós esta noite, nos instruir. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, aqueles que forem achando vão dizendo amém. Então vamos lá, né? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode fazer coro com os anjos dessa noite? Vamos lá. Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? De novo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Pai, eu confirmo a oração que teu filho fez aqui neste altar esta noite, em favor, meu Deus, da minha vida e desta mensagem, e te agradeço por tudo, juntamente com meus irmãos, e fala conosco. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos chegando aí, irmãos, nesta festa da carne, o carnaval. Muitas pessoas, irmãos, elas buscam em momentos como esse, porque vivem de momentos em momentos, buscam algo para trazer um pouco de alegria na sua vida, para trazer um pouco de distração. Não pensam em Deus, porque na realidade vivem longe de Deus. A sua alegria é satisfazer a si mesmo e não ao Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, falando de um texto onde o povo, irmãos, estava vivendo uma época distante de Deus. Era uma época em que Isaías escreveu esse texto, teve esta visão, em que o povo, irmãos, estava frio espiritualmente. O povo estava muito distante de Deus. Todo esse capítulo aqui, irmãos, aliás, a partir do capítulo 1, a gente tem uma visão geral de como o povo estava vivendo. O povo não queria conversa com Deus. Aliás, irmãos, se a gente for ver o capítulo 5, que é o capítulo dos ais de Jeremias, que é conhecido como capítulo dos ais, porque Jeremias vai falando como o povo estava vivendo, e especificamente no versículo 24, ele diz assim: pelo que com a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvanecerá como pó, porquanto rejeitam a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Versículo 25 diz: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu.
e as montanhas tremeram. E os seus cadáveres eram como um monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Então, irmãos, o povo estava desafiando Deus. O povo não queria conversa com Deus. Era uma época de crise moral, crise espiritual. Não é diferente da nossa época não, irmãos. Daquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. E a frieza espiritual prevalecia. Porque as pessoas, elas viam na sociedade a injustiça, elas viam na sociedade a maldade, a desonestidade, a distância de Deus. E aí, meus queridos e amados irmãos, aqui nesse momento, Deus rejeita até o sacrifício daquele povo, porque era um povo que não queria conversa com Deus de maneira nenhuma. Nessa passagem aqui nós vemos um povo, que era povo de Deus, mas vivendo uma frieza espiritual. E a Bíblia, irmãos, ela nos mostra muitos relatos de momentos de frieza espiritual. A gente pode ver muito bem, queridos, na parábola das 10 virgens, não é isso? Ali, irmãos, é um exemplo de como havia 5 pessoas prudentes, esperando o Senhor, com as chamas acesas, com óleo na lâmpada, avivadas. E nós vemos também pessoas, 5, que estavam distantes, nécias, não esperavam o noivo, não tinha nem óleo nas lâmpadas. E aí nós podemos ver, irmãos, que aqui ilustra aquela condição daqueles crentes que esperam, aqueles crentes que estão avivados, aqueles crentes que têm óleo na lâmpada, e aqueles crentes que não têm óleo na lâmpada, né? Aqui tem crente com óleo na lâmpada essa noite, irmãos? Aqui tem crente que tem essa preocupação de compromisso com o Senhor, esperando o Senhor, irmãos, amém? Aguardando a vinda do noivo, glórias a Deus. Nós vemos também, irmãos, na parábola dos talentos. Aqui a gente pode ver, irmãos, um mau exemplo de um servo negligente, porque ele recebe do Senhor o talento e também negligentemente não aguarda a vinda do Senhor e vai esconder o talento. E a gente vê também, queridos, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, aqui Jesus ele faz uma advertência a uma igreja, a igreja de Éfeso, que era uma igreja batalhadora, trabalhadora, mas não tinha mais o primeiro amor, não tinha mais aquela... Faziam as coisas, mas mecanicamente, ou faziam por fazer, mas não tinha aquele amor para fazer as coisas para Deus. E aí o Senhor também convoca a essa igreja a se arrepender, a voltar o primeiro amor. Hoje nós estamos vivendo uma época assim, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma época assim. Você pode ir em qualquer igreja, irmãos, qualquer igreja. Se você conversar com lideranças, conversar com os irmãos mesmo, você vai ver que nós estamos vivendo uma época difícil, irmãos. Porque há verdadeiramente um momento de frieza espiritual na igreja em todo o mundo. Se a gente for para o lado da Europa, irmãos, onde teve os grandes avivamentos, hoje, misericórdia. Você sabia que na Inglaterra tem igrejas lá, eram onde os grandes pregadores que foram usados pelo Senhor para trazer grandes avivamentos, essas igrejas foram vendidas para serem boates agora. Isso não é historinha não, irmão. Você pode pesquisar em qualquer canto, você vai ver igrejas tradicionais. Mas eu tenho uma boa notícia para você, irmãos. Amém? Porque foi nesses períodos, irmãos, onde havia uma grande frieza na igreja, havia uma grande dispersão da igreja. Foram nesses momentos, irmãos, que Deus, Ele realizou grandes avivamentos em todas as épocas. Foi nesses momentos em que a igreja estava se distanciando dele, foi que Deus usou, levantou e fez grandes avivamentos no coração da igreja, irmãos.
Você sabia que hoje, irmão, está havendo um grande avivamento? Você sabia disso? Você sabia que hoje, lá nos Estados Unidos, numa pequena cidadezinha, quem já viu essa notícia? Já viu, Esther? Já viu, irmão Ivo? Tem uma pequena igreja lá que os irmãos já estão há vários dias em oração e ninguém quer ir para casa, se quebrantando, orando, buscando a Deus. Você sabia disso, irmãos? Depois de chegar em casa, você pesquisa na internet. Aliás, é numa universidade. É numa universidade, não é isso? É numa universidade que está havendo esse avivamento lá. Eu não sei o nome da cidade, que é um nome esquisito, né? Hã? Eita Jesus, é isso mesmo, Arthur. Era isso que eu ia dizer, viu? Então, meus amados irmãos, são nesses momentos que Deus, Ele se mostra presente, e o seu povo, aqueles que são remanescentes fiéis, são renovados na fé, na alegria, na esperança, e percebe que Deus não está os deixando só de maneira nenhuma, irmãos. Por mais que ao redor tudo pareça que não tem mais a presença do Senhor, mas Deus, é nesses momentos que Deus manifesta a sua glória, irmãos. E há uma palavra que diz que quando o mundo está cheio de pessoas vazias, irmãos, aí é que se começa, irmãos, a buscar um avivamento, para que esse vazio venha a ser enchido pela glória do Senhor, amém? Quando a nossa terra, a terra do nosso coração, irmãos, está sedenta de Deus, é que nós devemos buscar mais e mais a presença gloriosa do Senhor, irmãos. Quando há pouco interesse pela palavra de Deus, pela oração, pelos cultos na igreja, pela a busca espiritual do Senhor, irmão, a consagração, irmãos, é que nós devemos buscar esse chamado avivamento, que não é nada mais do que a presença mais e mais do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas como igreja, nas nossas vidas coletivas, amém, queridos? Então, irmãos, através do avivamento, a igreja e os crentes, eles passam a ter mais e mais desejo de estar na presença de Deus, viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Quem esteve aqui na escola bíblica terça-feira compreendeu o que verdadeiramente é um avivamento, é esse desejo, irmãos, de viver mais e mais na presença do Senhor, fazer a obra do Senhor, agradar ao Senhor. E nós vamos ver aqui na vida de Isaías, já um pouquinho mais à frente. E aí nós buscamos mais o Senhor e a sua palavra. Esse, irmãos, é um avivamento que nos impulsiona a agradar ao Senhor e não a nós mesmos, amém, queridos? E foi, irmãos, num cenário de vazio e corrupção espiritual, que Deus despertou Isaías. Foi justamente nesse momento, como eu falei, o povo estava disperso, o povo não queria saber de Deus. Por que o povo estava assim, irmãos? Porque morreu um grande líder, o rei Uzias havia morrido. Aí começou as disputas pelo poder, começou o povo se distanciar de Deus, e foi nesse momento, irmãos, que Deus se apresenta a Isaías para o levantar como um instrumento seu, irmãos, para confrontar a frieza espiritual do povo. E para isso que Deus levanta os profetas também, para que os profetas, como porta-vozes da vontade de Deus, possa nos despertar também, para que nós venhamos, irmãos, a voltar a andar conforme aquilo que o Senhor quer, né? E foi para isso que o Senhor levantou aqui Isaías, para confrontar o povo com relação à sua frieza espiritual e para também anunciar a palavra de Deus, porque não tem avivamento sem palavra de Deus, amém, meus irmãos? Não existe avivamento sem palavra de Deus. É
Importante, irmãos, destacar aqui, no capítulo 6, como nós vimos, que um serafim, diante da visão de Isaías, um serafim vem com uma brasa viva e toca onde, irmãos? Na boca de Isaías. E aí o serafim, irmãos, ele diz que ali era para purificar Isaías. Mas, queridos e amados irmãos, o Senhor, ele toca ali nos lábios de Isaías, porque justamente era ali que Deus ia usá-lo para manifestar a sua palavra para aquele povo. O Senhor tocou nos lábios de Isaías para que ele pudesse, irmãos, levar a mensagem e a palavra do Senhor para aquele povo. No capítulo 6, irmãos, nós vamos ver aqui essa experiência maravilhosa que Isaías ele teve no meio daquele momento tão difícil. E naquele momento Isaías tem uma visão maravilhosa, irmãos, que só em a gente imaginar aquilo que Isaías viu, a gente já vê, irmãos, assim, algo de extraordinário, queridos. E por meio dessa visão, irmãos, Deus desperta Isaías para ele pregar a sua palavra para aqueles que estavam distantes do Senhor, frios. Por meio dessa visão que ele deu ao profeta, o profeta é despertado para anunciar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como eu falei, é a matéria-prima do avivamento. Amém, queridos? Mas, pastor, eu pensei que era o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a palavra ela é vida. Quando a palavra é lançada, ela não é lançada só. O Espírito Santo de Deus, ele vai com aquela palavra, ela move o coração do ouvinte. Por que nós estamos aqui esta noite, irmãos? Porque alguém lançou uma palavra, e o Espírito Santo de Deus, ele operou nas nossas vidas. É por isso que o Senhor disse que a minha palavra, irmãos, ela não volta vazia. É por isso que o Senhor diz, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é lançada e ela vai produzir o efeito para o qual ela é lançada, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o agente, irmãos, que faz a palavra de Deus se tornar vida das nossas vidas. É por isso, irmãos, que nos cultos tem palavra de Deus, porque a palavra ela produz vida, a palavra transforma caráter, a palavra cura, a palavra traz conforto, a palavra, irmãos, é o alimento do crente, e a gente não pode estar sem palavra de Deus. Amém, irmãos? E aí, queridos e amados irmãos, a gente vê alguns estágios aqui nessa experiência maravilhosa de Isaías, que eu e você, continuamente nós precisamos ter, para que nós venhamos ter uma vida avivada na presença do Senhor. Uma vida que quer produzir alegria no coração do Senhor. O avivamento, irmãos, não é só um estágio de um momento, de um culto. Como eu falei outro dia, não, vamos ali para um culto que vai ter alguém, um avivalista. Não é isso. O Eduardo também falou disso terça-feira. Avivamento é uma vida, irmãos, é uma vivência. É a gente estar, irmãos, envolvido com as coisas de Deus alegre. É a gente estar sendo direcionado pelo Espírito. É a gente, irmãos, estar verdadeiramente ali em sintonia com o Senhor. Isso é ter uma vida avivada, irmãos. É saber atravessar os momentos de dificuldades, lutas, com alegria, com esperança. Com esperança, por mais que esteja chorando, esteja doendo, com esperança, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, e Ele está produzindo, e a gente crê que a palavra de Deus é verdade, a gente crê num Deus vivo. E aí, quando a gente passa esses momentos de dificuldades, irmãos, aquele que tem um coração avivado, ele sabe, eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade, a batalha está muito grande, pastor, mas eu vou vencer, porque maior que está em mim, há um Deus da minha vida, há um Deus que tem todo o poder, e eu vou vencer. Amém, irmãos? Isso é ter um coração avivado, irmãos. E aí, queridos e amados irmãos, a primeira coisa
no versículo 4, o que nós podemos ver, versículo 4, do 1 ao 4 melhor, Samira. Primeira coisa, irmãos, aqui da experiência de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, que foi que aconteceu, irmãos? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. O que é que nós estamos vendo aqui nessa experiência de Isaías, irmãos? Nós estamos vendo, irmãos, alguém que está vendo uma grande visão, ele está dentro desta visão, e ele passa a contemplar tudo o que está acontecendo ali, irmãos. Então, o primeiro estágio, irmãos, desta chamada de Isaías, é que ele contemplou o Senhor, mas ele não contemplou só a face do Senhor, ele contemplou tudo, irmãos, que estava em volta do trono de Deus. Ele ficou contemplando, ele descreve, porque ele ficou olhando para o Senhor e contemplando tudo que estava ocorrendo ali naquele momento. Amém? Ele estava contemplando, irmãos. Se coloque nesta posição, para que nós possamos ter uma vida avivada, irmão. Nós temos que contemplar a formosura do Senhor, a sua glória, temos que contemplar o seu santo trono, meus irmãos. Você pode estar aqui esta noite numa batalha, numa guerra, mas eu te convido, olha para o trono de Deus, para a sua glória, contempla a formosura do Senhor. Ele contemplava tudo aquilo, irmãos. E para contemplar, irmãos, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, querer. Porque ninguém vai contemplar o Senhor à força. A gente tem que querer contemplar. Segundo lugar, irmãos, a gente tem que usar os olhos espirituais. Como é que eu vou contemplar o Senhor? Por aquilo que a palavra me mostra, irmãos. Eu já estou vendo. Irmãos. Pelos olhos da fé. Quando eu vou lá em Apocalipse, quando eu vejo, irmãos, ali as pessoas diante do trono de Deus, glorificando, quando eu vejo aqui o que o meu irmão Isaías me mostra, os santos diante da glória de Deus, os anjos voando de um lado para o outro, irmãos, a fumaça diante do Senhor, eu contemplo a formosura do meu Deus. Eu posso estar passando luta, dificuldade, eu posso estar numa vida aqui fragilizada, em meio à doença, à enfermidade, eu posso estar passando momentos de incerteza financeira, eu posso, irmão, estar passando algum momento de dificuldade nos relacionamentos, mas aí, irmãos, quando eu saio desse mundo físico, porque eu sei que aqui tem luta, mas aí eu tiro meus olhos daqui, irmãos, e contemplo a formosura do meu Deus, para onde eu vou um dia, estar diante da glória dele, da santidade, e eu vou estar lá, irmãos, e lá ninguém vai sentir mais dor, mais tristeza, não vai ter mais angústia, nem nada, irmãos, e nós vamos ver somente juntamente com os anjos santos, Santo, Santo, Santo. É contemplar, irmãos. É contemplar. A gente, irmãos, falou aqui que Isaías estava num momento difícil. Por quê? Porque o rei Uzias havia morrido. Havia uma grande disputa, irmãos, lá, porque o trono do rei estava vazio. E havia pessoas querendo ocupar. E aí havia guerra entre eles, disputa. Porque o trono, irmãos, de Uzias, ele estava vazio e havia disputas. E quando Isaías talvez olhasse para isso, ele desanimasse, irmãos. Talvez muitos desanimam agora, olha para o governo, desanima, qualquer um. Desanima. Vê a corrupção, vê essas pessoas que muitas vezes vão ao poder só para roubar, saquear,
não pensa nos necessitados. Irmãos, eu já levei muitos irmãos para o hospital, irmão, e toda vez que eu vou, me dá uma angústia, irmãos, porque saber que nós temos uma nação tão rica e nós vivemos em tanta miséria, irmãos, com pires na mão pedindo para nos atender enquanto a gente paga tanto imposto, meus irmãos. Uma vez eu levei uma irmã para o hospital ali em Maracanaú, ainda no tempo que era a emergência do outro lado. E eu, com a irmã aqui, a irmã sentou, o esposo dela estava também, e eu conversando, querendo ali dar uma palavra de conforto, e comecei a sentir um mau cheiro. Um mau cheiro, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Tinha uma pessoa assim, de costa para mim, estava numa cadeira de roda. Mas eu não tinha atentado. Tinha uma pessoa em pé, a cadeira de roda, e eu aqui com a irmã, e um mau cheiro, assim, uma podridão, e eu, que é isso, meu Deus, parece que não limparam aqui direito, alguém. Aí o marido dela foi e falou, cochichou comigo, pastor, está vendo aí, pastor? É câncer. A pessoa, o nariz tinha um espaladrapo cobrindo tudo, já tinha comido tudo, e tinha aquele mau cheiro, aquela podridão saindo ali daquela vida, irmãos, e ela numa fila de hospital, meus irmãos, pedindo para ser atendida, meus irmãos. Isso dói o nosso coração, irmãos. Porque isso, meus queridos e amados irmãos, se nós fôssemos olhar para as riquezas do Brasil, meus irmãos, queridos, era para a gente ter hospitais aqui, irmãos, que não faltasse nada e ninguém pegasse fila para nada. Mas infelizmente, irmãos, o ser humano corrompido pelo pecado traz a ganância ao coração do homem, traz o desprezo pelo seu semelhante. O pecado, irmãos, nos faz, irmãos, desprezar o nosso próximo, porque o homem do mundo que vive pelo pecado, irmãos, ele quer se locupletar, ele só pensa nele. Isaías estava vivendo um momento assim, irmãos. Ali ele contempla ao Senhor. E quando nós contemplamos o Senhor, irmãos, nós mudamos a nossa perspectiva, porque nós saímos de uma perspectiva material que nós nos desanimamos com o nosso semelhante, com a raça humana, com a falta de esperança. Mas quando nós olhamos para o trono de Deus, irmãos, nós renovamos a nossa vida, porque nós sabemos, irmãos, que embora nós passemos lutas neste mundo, isso aqui não é eterno. Eterno vai ser a nossa vida com Ele, e com Ele vai ser bem melhor, meus irmãos. Aliás, não tem comparação, meus irmãos, de maneira nenhuma. Alguém já disse certa feita, irmãos, que quando a gente tiver perspectivas desanimadoras, quando a gente estiver vendo ao nosso redor e estiver muito desanimado, a gente tem que mudar o nosso olhar, tirar das perspectivas desanimadoras e olhar para o trono de Deus, olhar para a glória de Deus, olhar para Ele, meus irmãos, amém? Olhar para o alto, para Jesus. Então, para o jovem Isaías, irmãos, as circunstâncias eram difíceis. A nação perdeu o rei, havia um grande pecado moral, espiritual, vazio no meio da nação. Mas aí Isaías, irmãos, ele olha para o alto. Aí, irmãos, Isaías, ele vê Deus assentado no seu trono de glória. Aí, irmãos, Isaías, quando ele olha para o alto, ele vê o Todo-Poderoso, o soberano, aquele que tem todo o poder, irmãos. E isso faz toda a diferença na nossa vida humana, porque enquanto Isaías olhava para a terra e via um trono vazio, porque o rei havia morrido, mas quando ele olha para o céu, ele vê o trono do Senhor com a sua glória, e um trono que jamais ficará vazio. Jamais, irmãos, esse trono vai ficar vazio. E do ponto de vista celestial,
a gente olhando do ponto de vista celestial, irmãos, a gente muda a nossa visão, porque a gente vai ver que aqui pode ter caos neste mundo, aqui pode ter incerteza, desânimo, mas se a gente olhar para o ponto de vista celestial, a gente vai ver Deus assentado no seu trono, e Ele, irmãos, é soberano, e Ele tem o domínio de todas as coisas, meus irmãos, de todas as coisas. E isso, meus irmãos, nos faz mudar a nossa perspectiva, irmãos, porque esse trono, irmãos, jamais ficará vazio. E isso nos traz segurança. Isso traz segurança para nossas vidas. Amém ou não amém? Isso traz segurança para nossas vidas. Quando as circunstâncias são difíceis, irmãos, para nós, e quando nossos problemas se tornam maiores do que nossas forças, é bom a gente ver as coisas, irmãos, do ponto de vista celestial. Olhar do ponto de vista celestial. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando, ela é muito grande, mas olha do ponto de vista celestial, que Deus é muito maior do que qualquer problema, de qualquer tribulação, de qualquer dificuldade, qualquer enfermidade. Amém ou não amém? Você crê nesse Deus soberano, grandioso? Você pode glorificar Ele esta noite? Agora pense bem, Isaías foi chamado para anunciar a palavra de Deus para um povo incrédulo. Você acha que ele não sofria perseguição, não? Sofria, irmãos. Você acha que ele não ouviu muita coisa que não queria ouvir, não? Ouviu. Mas aí era nesse momento que eu creio que ele olhava e se lembrava da presença do Senhor e contemplava a formosura do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. É isso que nós devemos fazer nos momentos de dificuldade, né? A segunda coisa, irmãos, a primeira coisa é que Isaías contemplou o trono de Deus, amém? A segunda coisa, irmãos, é que Isaías, versículos 5 ao 7, aconteceu algo também maravilhoso. Então eu disse, ele contemplou a glória do Senhor, ele contemplou a soberania do Senhor, e quando ele vê tudo aquilo, os anjos, ele vê aquele Deus maravilhoso, aí, irmãos, agora, então eu disse, ai de mim, estou perdido. Eu estou perdido, meu Deus do céu, eu vi esse homem com esse poder, essa soberania, essa maravilha, meu Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar. Algumas versões tem com atenaz, né, ou uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Então, irmãos, é isso que acontece, irmãos, quando a gente quer ter verdadeiramente um coração avivado na presença de Deus, a gente olha para a sua glória, e a gente olha, faz uma introspecção, olha para dentro da gente. E quando, irmãos, a gente vê a glória de Deus, e a gente olha para dentro de nós, a gente vai pedir misericórdia a Deus. A gente vai pedir misericórdia a Deus. Porque a glória de Deus, irmãos, quando ela ilumina o nosso ser, irmãos, nós vemos tanta coisa que o pecado fez conosco, que nós temos dentro de nós. Tanta coisa, irmãos, o Espírito, irmão, ele vem lá e começa a falar. A glória de Deus, ela revela em nós, irmãos, que nós precisamos. Foi por isso que Isaías disse, ai meu Deus, estou perdido. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Porque, irmãos, muitas pessoas confundem, né? A gente vê a religiosidade, ela distorceu esse fato. A religiosidade, as pessoas acham que quanto mais anda, né, pacotado, só exterior. Não que seja errado, irmão, não estou criticando que é errado. Mas não é só isso que é a santidade. A santidade, ela é muito mais aqui dentro. E você sabia que Deus foi mais rigoroso
O Senhor Jesus foi mais rigoroso conosco do que lá no Antigo Testamento. O pessoal diz, rapaz, o Deus do Antigo Testamento era terrível, mas Jesus foi bem pesado. Lá no Antigo Testamento, se a gente for ver as leis, irmãos, se uma mulher e um homem fossem pegar em adultério, era apedrejado, era ou não era? E o que foi que Jesus disse? Se ele só pensar, olha, bicho, se só pensar, já está adulterando. Eita Jesus! No Antigo Testamento, o pessoal dizia que Deus era muito terrível, tinha que pegar em flagrante. E Jesus disse assim, rapaz, se só pensar, já está adulterando. Mas por que Jesus faz isso, irmãos, conosco? Para mostrar, irmãos, que em nós precisamos de Deus, que nós precisamos mudar. Esse é o Espírito Santo de Deus em nós, irmão. Porque senão se nós nos julgássemos a nós mesmos, eita, todo mundo tirava 10. Se nós fôssemos julgar nós mesmos, não tinha um 3 aqui, era só 10. Cada qual é melhor do que o outro, é bom, é santo, é o que ama mais o seu irmão, é o que cuida mais da casa de Deus. Não, irmão, eu estou aqui botando exagerado, tá certo? Mas, irmãos, eu estou dizendo assim, porque para nós nos julgarmos a nós mesmos é difícil. É como eu sempre gosto de dizer aqui para os irmãos, né? A gente é bom advogado para nós, né? Para nós mesmos. Mas a gente também é um bom promotor para o nosso irmão. A gente é muito melhor promotor para o nosso irmão, porque o promotor é o que acusa, né? No julgamento, né? Então a gente é muito melhor promotor do que advogado para nós mesmos. Porque quando alguém vem dizer que a gente está errando alguma coisa, rapaz, entra o advogado em cena. Ele pega ali um bocado, não, vou lhe provar que eu estou certo. Aí, todo o Código Penal. Mas o irmão ali, não, está errado, eu vou mostrar que ele está errado. Aí, pega o Código Penal. Não é assim que acontece, irmãos? O ser humano é assim ou não é? O ser humano, principalmente o ser humano sem Deus. Porque aquele que tem Deus, o Espírito Santo de Deus vai falar os nossos corações, né? Quando a gente vai dizer que a gente é bom, aí o Espírito Santo diz, não, as coisas não é bem assim não, meu filho. Vem cá, deixa eu ter uma conversinha com você, deixa eu mostrar aqui umas coisinhas para você, ó. Tá vendo como você não é tão bonzinho assim? É ou não é? Aí você, é mesmo, papai, me perdoe. Oh, meu Deus. Mas, queridos e amados irmãos, vejam bem, então, Isaías, ele fez uma introspecção, e ali, irmãos, ele viu Deus assentado no trono, e aí ele teve a consciência de quem ele era. Ele foi ver, irmãos, que ele era um homem também de lábios impuros, e também habitava no meio de um povo que estava distante de Deus. E aí ele diz, ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, falava muito o que não devia, né? Talvez se levantasse até contra Deus, esse povo. E ele declara no verso 5, ai de mim, estou perdido. E aí, irmãos, nesse momento, é que um anjo vem e toca na boca dele para o purificar do seu pecado. Mas vejam bem, irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. O verdadeiro avivamento, meus irmãos, ele faz isso com a gente, irmãos. Porque aquele que quer ter uma vida avivada diante de Deus, ele escuta o Espírito Santo de Deus e ele se quebranta. Ele se arrepende dos seus pecados. E ele chora na presença de Deus se está fazendo algo contra Deus. Essa é uma vida avivada, sabe? O homem de serviço dura diante de Deus, aquele que não se arrepende, aquele que continua afrontando Deus, irmãos, esse não tem vida avivada. Uma vida avivada é como um Davi, irmãos, que Davi, por diversas vezes na palavra de Deus, ele se arrepende daquilo que ele tem praticado, e ele se volta para Deus, meus irmãos, e ele pede perdão a Deus. É esse mesmo Davi, irmãos, que quando a arca é recuperada, e ele vai
trazendo a arca, ele vai dançando, pulando na presença do Senhor, porque a arca representava a presença do Senhor, e isso, irmãos, era um avivamento, porque ele verdadeiramente estava ali, não para agradar o homem, não para agradar o rei, mas é porque ele estava na presença de Deus, e ele se alegrava, ele se animava, ele ia dançando, ele ia pulando. E aí, irmãos, aquela que tinha o coração longe de Deus, a Mical, que era a mulher dele, olha para ele, meu Deus do céu. Aí começou, a promotora, né? Começou, como é que pode um rei fazer um negócio desse, está pulando, está dançando de trajes inadequados? Promotora, mas Davi estava na presença do Senhor, irmãos, e Davi, ele tinha esse quebrantamento, ele se arrependia quando estava se distanciando de Deus. Não foi só Natã que confrontou Davi, não, irmãos, teve outros profetas que confrontaram Davi, e ele se arrependeu. Esta semana mesmo eu estava lendo um texto desse, eu estava querendo trazer a memória aqui, é um profeta até meio desconhecido, nosso, e o profeta confrontou ele, eu não me lembro qual foi a situação, e na mesma hora, ele foi pedir perdão ao Senhor. Esse é um coração avivado, meus irmãos. E Isaías aqui na mesma hora, que ele tem aquela visão, ele se arrepende, porque ele vê quem ele era ali na presença do Senhor. E isso é característica de avivamento, irmãos, um coração quebrantado. Nessa igreja agora lá, que está vendo esse avivamento, eu vi algumas imagens, irmãos, os irmãos abraçados, chorando na presença do Senhor, né? É uma coisa linda de se ver, irmãos, porque como eu disse, são nos momentos em que as pessoas estão mais vazias, distantes de Deus, é que Deus promove um avivamento verdadeiro, meus irmãos, de perseguição, né, de lutas, de dores. Se lembra da igreja primitiva? Ninguém estava ali tudo bem, não, irmãos, estavam ali num momento difícil, era perseguição, era ameaça de morte, era dificuldade, e houve aquele avivamento. Hoje, nos nossos dias também, irmãos, nós não estamos vivendo dias bons, não, mas Deus promove um avivamento nos nossos corações, amém? Então, irmãos, há algo aqui importante para nós compreendermos, irmãos, que é importante, irmãos, antes, Isaías, depois dessa visão, ele começa a anunciar aquilo que ele viu, e anunciar aquilo que Deus colocava na sua boca, porque ele foi perdoado, ele foi purificado, mas para isso ele teve que se arrepender, né, daquilo, ele sentiu que estava distante de Deus, e há algo importante para nós, porque para nós, irmãos, levarmos a palavra do Senhor para as pessoas, falarmos da maravilha de Deus, é necessário que primeiro a gente se arrependa e se quebrante dos nossos pecados, para que Deus venha usar os nossos lábios verdadeiramente, irmãos, e o Espírito Santo de Deus, na palavra que sair da nossa boca, esse Espírito vai com a palavra, porque Ele é vivo. Você se lembra quando o apóstolo João diz lá no capítulo 1 que o verbo se fez carne? A palavra, irmãos, ela se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra, o Senhor Jesus. E quando ele vai, irmãos, ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e ele vai vos ajudar, e ele vai vos ensinar. E tem um texto lá que diz que quando os irmãos estivessem diante de reis, não soubessem o que falassem, o Espírito Santo de Deus ia os ensinar a falar. Porque a palavra, irmãos, vem pelo Espírito. É por isso que as pessoas falam muito no Espírito da profecia, porque a palavra, irmãos, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e ela vai de encontro àquele coração que ele quer falar pela palavra. E aí é necessário primeiro ter esse quebrantamento, irmãos. Olha aqui, Davi, Salmo 51, versículo 10, o que ele diz? Cria em mim, ó Deus, um coração renovado dentro de mim e um espírito inabalável. Ele se arrepende e ele declara: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, queridos e amados irmãos, Deus atende o pedido do profeta quando ele diz: ah, Senhor, eu tenho lábios impuros, e ali ele é purificado os seus lábios, amém?
Mas vejam bem, irmãos, Deus, Ele nos capacita, Ele nos prepara, irmãos. Por isso que Ele estava aqui preparando Isaías, assim como Ele preparou Moisés. Eu não posso ir porque eu sou pesado de língua. Mas Deus, Ele capacita, Ele prepara, irmãos. Assim também como Deus vai te capacitar, te preparar, não só para pregar a palavra de Deus, não só para anunciar o Senhor Jesus, não só para falar do amor do Senhor Jesus, mas para você vencer os desafios da vida também, porque o Espírito de Deus que está em nós, Ele nos capacita, meus irmãos, diante das dificuldades, das lutas. Ele nos capacita a nós enfrentarmos e vencermos as lutas, as dificuldades, meus irmãos. Talvez você esteja passando uma situação difícil e está dizendo no seu coração esta noite: eu não posso, mas se lembre que Deus, Ele pode todas as coisas. Talvez no seu coração você está dizendo: eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e fez todas as coisas. E você vai dizer: mas eu não sou a pessoa adequada para pregar, eu não sou a pessoa adequada para falar, eu não sou a pessoa adequada para esse trabalho. Mas se lembre, meus queridos e amados irmãos, que Deus, Ele pode, Ele faz todas as coisas, irmãos. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, faz todas as coisas, conhece todas as coisas, e esse mesmo Deus é quem nos ajuda diante das situações, dificuldades, tribulações, porque Ele é Deus, é um Deus conosco, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Ele que nos capacita a passarmos todas as lutas, dificuldades e falarmos em Seu nome. Amém, meus irmãos? E aí, quase concluindo. A terceira coisa, irmãos. Primeiro, Isaías viu o Senhor no seu trono. Depois ele olhou para dentro de si mesmo. E quando nós olhamos, isso faz parte do avivamento. Nós vemos a glória do Senhor. Nós olhamos para dentro de nós mesmos. Nós precisamos do Senhor. Nós olhamos para dentro de nós. Nós olhamos e vemos quanto nós somos necessitados do Senhor. Aquele que não acha necessitado do Senhor, irmãos, está distante de Deus. Porque aquele que diz: Senhor, eu preciso de Ti para tudo na minha vida, esse verdadeiramente, irmãos, nasceu de novo. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos o entendimento que nós precisamos de tudo, irmãos, de Deus nas nossas vidas, de tudo. Quem diz que não precisa de Deus nunca passou por uma pandemia de Covid. Amém? Porque nós vimos aí muitas pessoas que se achavam o tal, aí vem uma bactériazinha que ninguém nem vê e leva ela. Só para mostrar o quanto nós somos frágeis. O quanto nós somos frágeis. E por isso nós precisamos de Deus, se nós estamos em pé, porque Deus, Ele é conosco. Amém, irmãos? Se você está aqui esta noite é porque Deus é contigo, meus irmãos. E aí, queridos, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, olhamos para Deus e olhamos para nós, aí, irmãos, nós olhamos para o nosso próximo, para a necessidade do nosso próximo. Porque nós olhamos para nós, irmãos, e vemos que nós necessitamos de Deus, e nós olhamos para o nosso próximo e compreendemos que ele também precisa de Deus. Amém? Isso é ter uma vida avivada, meus irmãos. Aí nós olhamos, vemos a necessidade das pessoas, e é por isso que ele abre a boca dele, depois que a brasa é colocada, e o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o que ele responde, irmãos? Está aí? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. Envia a mim, envia, porque eu sei que aquele povo, meu povo está precisando, da mesma maneira que eu preciso, mas eu quero falar aquilo que eu tenho visto, eu quero falar quem é o meu Deus, eu quero falar das tuas maravilhas, eu quero falar que há esperança, eu quero falar que há salvação, eu quero falar que há segurança, eu quero falar que há um Deus tremendo, há um Deus poderoso, eu quero ir lá nos necessitados, que estão precisando do Senhor, e quero falar que há um Deus de poder. Amém? E isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento.
é ter visão de Deus, visão de quem nós somos, nos quebrantarmos e levar a visão do trono de Deus para as pessoas, da salvação. Não fique esperando que um anjo venha descer do céu e lhe mande pregar o evangelho, porque o Senhor Jesus já veio e já mandou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então não fique esperando um chamado do Isaías, amém? Porque o Senhor já mandou. Isaías se dispôs, meus irmãos, e houve disposição da parte dele, mas Deus também quer nos usar, irmãos, quer que nós tenhamos uma vida contagiante na presença de Deus, que nós tenhamos uma vida assim, alegre, irmão, de servirmos ao Senhor, de vivermos na presença do Senhor, sem peso, sabe, irmãos? Tem lutas, tem dificuldade, muitos estão aqui esta noite, tem que passar um dia de batalhas, isso é uma verdade, mas quando nós chegamos na casa de Deus, irmãos, e nós olhamos para o alto, e olhamos para a glória de Deus, aí nós nos renovamos na presença do Senhor, nós pensamos em fazer a obra de Deus, nós pensamos, irmãos, em cada dia mais melhorarmos, né, por dentro, sermos pessoas melhores na presença de Deus, ouvirmos mais o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui esta noite, irmãos, e Ele está ainda com aquela brasa viva para tocar nas nossas vidas, para nos purificar, para nos renovar, para mudar o nosso ser. Quem quer ser tocado pelo Senhor esta noite, já pode ir ficando de pé, glorificando ao Senhor, já pode ir ficando de pé, exaltando a esse Deus.